Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista das Nações. Eu sou o Eduardo e venho trazer aqui a palavra inicial para a gente abrir esse culto, para a gente entrar na presença do Senhor e sentir a presença de Deus, aprender mais do Senhor e ter um relacionamento melhor com Deus. E olha só o que a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, ter um coração agradecido. Quando nós somos agradecidos pelo que nós já temos, pelo que Deus já nos deu, nós temos paz, nós temos tranquilidade. E Deus vai nos dando o melhor. Quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos dá o muito. Assim a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. E não estou falando só de dinheiro, não. Deus dá toda a provisão que nós precisamos. E Deus nos dá paz na nossa casa, nos dá alegria no nosso dia a dia, nos dá tranquilidade para termos uma vida abençoada. Tudo isso nós alcançamos tendo um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus depende de oração, depende de conversa com Deus. Oração é conversar com Deus, não é uma reza repetitiva, é uma conversa. Como você conversa com os seus pais, com os seus filhos, com os seus amigos. Cada vez que você conversa, você tem mais intimidade com cada um. E é assim com Deus. Quando nós oramos, nós temos intimidade com Ele. E quanto mais nós oramos, mais íntimos ficamos de Deus, mais as bênçãos dele nos envolvem. É simples. Não importa a nossa dificuldade, não importa a situação. Por mais difícil, por mais desafiadora que seja, todos nós passamos por dificuldades em diferentes níveis, em diferentes locais, em diferentes momentos da vida, mas o Senhor nunca nos abandona. Então, quando a gente fica no centro da vontade de Deus, nós estamos protegidos totalmente pela graça dele. Acima de nós, abaixo de nós, à nossa frente, atrás de nós, aos nossos lados, dentro de nós, fluindo da palavra de Deus. O Espírito Santo nos envolve de uma forma completa. E isso nós só alcançamos com intimidade. Intimidade com Deus. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, e vamos agora ouvir os louvores com o Alex, e depois a palavra com o pastor Natanael Gonçalves. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua família, e que tenha uma semana de graça, de paz, de felicidade e de oração pela frente, em nome de Jesus. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, declare, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom,
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom. Oh, 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 tu és bom, aleluia. Aleluia, Jesus, vive em mim, reina, Senhor, aleluia. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. E elas vêm dizer, de madrugada a ressurgir. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, a sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio e este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois Ele vive, e Ele vive, e Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Descansam no Senhor quando por tarde despertarão, e sua carne enfim verão a Deus. E eu sou livre, pois Ele vive, e Ele vive, e Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre,
Todo Jesus ressuscitou. Todos os dias de manhã eu quero renascer. Aleluia. Olá, amigos, irmãos em Cristo, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao nosso culto deste domingo. O meu desejo, a minha oração é que Deus alcance o seu coração, ministre aos teus ouvidos e que você possa sair hoje, no final deste culto, dizendo: Deus falou comigo. O Senhor definitivamente falou comigo e eu saio do culto edificado ou edificada. Mas para que isso aconteça, não é a minha palavra, não. Mas a palavra de Deus. E para que isso aconteça, eu quero orar com você, para pedir que o Espírito de Deus ministre ao teu coração nesta hora. Então feche os teus olhos onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, Senhor, nós entramos e quero nesta hora, Senhor, te pedir a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, para que tu estendas a tua boa mão. Estenda a tua boa mão, Senhor, para abençoar vidas que me veem agora. Para, Senhor, ministrar aos seus ouvidos espirituais. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra possa vir calar de uma maneira profunda vidas nesta tarde. Que saiam depois do culto, ó Deus, dizendo, Senhor, e afirmando que foram edificadas pelo Senhor. Senhor, realiza a tua obra, glorifica o teu nome e abençoa todos os meus irmãos que estão juntamente comigo neste culto e aqueles que virão depois, quando esta mensagem fica gravada. Que o Senhor os toque poderosamente em nome de Jesus. Bem, irmãos, eu quero falar nesta tarde sobre como enfrentar os desafios. O título parece ser muito interessante, não é? Porque, na verdade, nós enfrentamos desafios todos os dias. Quem não os enfrenta? Às vezes, mais pesados do que os outros, né? Às vezes, esses desafios, eles aparecem em formas de lutas, em forma de problemas, em forma de situações complicadas, né? Mas vamos falar sobre esse assunto hoje e, como eu disse antes e na minha oração, meu desejo é que você saia daqui edificado. Bem, quando nós estudamos um pouco a história da nação de Israel, nós percebemos dois grandes reis que Deus levantou para governar esse povo. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Davi e Salomão. Não que não houvesse outros reis que se destacaram e que também foram homens usados por Deus. Mas faço essa distinção com Davi e Salomão porque há algo especial aí. Davi despontou como guerreiro e Salomão como sábio. Essa combinação pai e filho nos leva muito além do aspecto político da realeza. Ela nos leva para o lado espiritual da vida. Por prática e preceito, eles oferecem um vislumbre de como fazer escolhas sábias na estrada da vida. É certo, nós estamos fazendo escolhas a todo instante. Você faz escolhas quando acorda, quando se levanta, você faz escolhas durante o dia e segue fazendo escolhas. Mas o ponto que quero destacar aqui é que nós precisamos aprender como fazer escolhas sábias. Eu começo com um ponto de destaque, ou seja, primeiro ponto da palavra. Quero destacar aqui a palavra sim. Não sei se você já leu algumas histórias curiosas de pessoas que se tornaram bilionárias. Há várias delas circulando por aí na internet. Li a respeito de um bilionário que fundou mais de 400 empresas e foi condecorado pelo seu empreendedorismo. Essa pessoa experimentou alguns fracassos e soube tirar proveito deles. No entanto, o que mais me chamou a atenção
foi uma frase que lhe foi atribuída. Ele disse o seguinte: se alguém te oferece uma oportunidade incrível e você não tem certeza se consegue realizar, diga sim. O importante é dizer sim. Depois, busque como aprender ou como você vai fazer aquela coisa, né? A mensagem de hoje fala de alguém com esse mesmo pensamento ou com o mesmo modo de encarar as coisas, mas com uma tremenda coragem. A história se passa no Vale de Elá, onde Israel e seu inimigo mortal, os filisteus, estão acampados de um e outro lado. Acompanhem comigo o registro bíblico dessa história em 1 Samuel 17, dos versículos 1 a 11. Preste atenção. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado de Dalém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Você consegue imaginar a cena? No vale, de um lado, estão as tropas de Israel, do outro lado, as tropas dos filisteus. Nós já vimos cenas nos cinemas ou na televisão muito parecidas, de filmes com batalhas, e de um lado está uma tropa, do outro lado está outra. E eu fico pensando nesse personagem, Golias de Gate. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, Saul e o povo, temeram muito. Eles estavam com medo. Esta passagem nos informa que esse campeão dos pesos pesados dos filisteus era um gigante. Esse homem chamado Golias desafiou qualquer homem em Israel para um jogo de vida ou morte, e quem ganhasse levava tudo. Do lado de Israel havia silêncio e temor. Haja vista que ninguém se arriscava. Davi, um homem que apacentava as ovelhas de seu pai, foi visitar a seus irmãos que estavam aquartelados no fronte da batalha. Quando Davi chegou lá, ouvindo o desafio de Golias, uma ira santa se apoderou dele de tal maneira que se ofereceu para lutar contra o gigante. Esse registro bíblico, meus irmãos, nos transporta imediatamente para aquela cena onde as emoções afloram em cada um de nós. Davi, armado apenas com uma funda e com 5 pedras em seu alforje, sai ao encontro do gigante. A funda era um instrumento que atirava pedras, algo parecido com o nosso estilingue do Brasil, mas confeccionada de forma diferente. O guerreiro filisteu zomba do jovem israelita
Mas Davi maneja de tal maneira sua funda que crava uma de suas pedras na testa do gigante, que agora, ao chão, tem a sua cabeça decepada pelo jovem pastor. Caiu o gigante e a surpresa e o espanto tomou conta de todos. Irmãos, a grande maioria, não só dos cristãos, como também de várias pessoas que não são cristãs, conhecem essa história. Os cristãos têm por obrigação de conhecer porque leem a palavra de Deus. Esta história está registrada em 1 Samuel capítulo 17. É uma história simplesmente fascinante. E ela está ali para nos ensinar algumas coisas. Portanto, eu não vou falar de pedras, eu não vou falar aí de situações, por exemplo, que nós já sabemos que o gigante caiu, que ele morreu, que Davi foi lá e decepou a sua cabeça com a sua própria espada, pega aquela cabeça e imagina ele, né, com a cabeça na mão do gigante, depois de ser desafiado e zombado pelo gigante. Imagina essa situação. Eu gosto de ler a Bíblia me transportando para aquele momento que o registro bíblico me informa. Eu me vejo ali como um observador, olhando os dois lados e toda aquela situação. Bem, irmãos, esse acontecimento fala do poder de uma única palavra. Qual palavra? A palavra sim. 3 letras. Davi disse sim ao desafio do Golias. Mas o grande sim, preste atenção, é o sim que você diz a Deus sempre que Ele te chama para fazer alguma coisa para Ele. Ponha isso no seu coração e sonhe com momentos em sua vida onde Deus pode precisar, onde você pode precisar dizer sim a Deus e desvendar o potencial que o Senhor tem para você. Irmãos, eu sou uma testemunha disso. Eu corri do ministério por mais de 30 anos da minha vida. Eu não queria o pastorado. Eu corri e dizia não a Deus. Eu queria negociar com Ele. Muitas vezes eu tentei fazer isso. Eu disse ao Senhor, olha, eu prego, eu ensino, porque eu tinha um ministério na igreja de ensino bíblico na classe de homens, e eu pregava na igreja, mas eu disse, mas eu não quero ministério. Mas não adianta, o Senhor tinha me chamado, aliás, convocado. E o grande sim é quando você diz sim a Ele. Você diz sim a Deus quando Deus te chama para ter um relacionamento mais estreito com você. E você não vira as costas para Ele. Você fala sim, sim, Senhor, eu desejo também ter uma relação de uma amizade íntima contigo. Quando Deus te chama para fazer determinada coisa, você também diz sim, Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Fala porque eu estou ouvindo. Este é o grande sim. Mas vamos para o segundo ponto da mensagem de hoje, que é não desfaleça o coração de ninguém. Chamo a sua atenção para os versículos 8 a 11 do mesmo capítulo. Diz assim, confira comigo. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Irmãos, o capítulo 17 de 1 Samuel nos fornece uma fotografia daquele que era o terror para os seus inimigos. Golias, o gigante, esse era o terror. Esse homem media algo em torno de entre
uma divisão aí. Uns acham que era de 3,02 metros, outros dizem que vão de 3 a 3 metros e 10 centímetros. Mas para mim não importa. Imagine um homem de 3 metros. A gente tem na nossa casa, normalmente, entre o piso e o teto, às vezes aí chega a dar 2,80 a 3 metros. Então imagine esse homem entrando dentro da sua casa hoje. Ele simplesmente teria que abaixar a cabeça para não bater a cabeça no teto. Imagine. A visão desse gigante era impressionante, não só pela sua altura, mas também pela sua vestimenta. Sabe por quê? Porque, veja, a sua couraça de bronze pesava 57,5 kg. Sabendo que era um homem que impunha terror aos seus adversários, Golias usava sua boca grande para espalhar o medo entre eles. Vemos essa situação nos versículos que acabei de citar. Mas o versículo 24 nos mostra o resultado. Veja bem, acompanhem comigo. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Do lado das tropas de Israel, o medo tomava conta deles e os olhos de todos estavam postos naquela figura que os desafiava. Davi era o contraponto de toda a tropa, pois os seus olhos estavam postos, em vez de estar colocando os olhos no gigante, como todo mundo fazia, os olhos de Davi estavam postos em Deus. Aleluias! Desse modo se percebe o contraste entre aquele que constantemente vê o tamanho do gigante, daquele que põe os olhos e confia no Senhor dos Exércitos. Davi nunca havia estado entre aqueles que guerreavam. Ele era pastor de ovelhas, como disse. Como também ele nunca havia empunhado uma espada e um escudo. No entanto, suas palavras podem ter sido as palavras mais corajosas registradas na Bíblia, ditas por um homem. Confira comigo o versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porque Davi disse: sim, para lutar contra o terror dos filisteus, pode-se dizer que ele se tornou o maior rei que já viveu, governando uma nação que se destaca sobre a terra até os dias de hoje. Em nossos dias, nós também vamos enfrentar gigantes. Sim, os gigantes da vida. Aliás, nós sempre enfrentamos os gigantes. A única maneira de lutar contra eles é ter a convicção de que o nosso foco não são eles, que se apresentam na forma de problemas insolúveis, de situações complicadas, de adversidades. Não. O nosso foco é o Senhor de toda a terra. A nossa vida está nas mãos dele. Portanto, devemos confiar e lutar, pois a vitória vem das suas mãos. Sabe o que eu digo para você? Fique firme, não esmoreça. O terceiro ponto que destaco aqui é: o poder de Deus não muda, é imutável. Veja, o que moveu Davi a fazer o que ninguém mais faria? O que separou esse homem, esse servo corajoso dos covardes? A resposta é que Davi havia experimentado o poder de Deus. Davi pôde enfrentar o presente apavorante porque lembrava de um passado assustador. Ele lembrou que quando apacentava as ovelhas de seu pai, veio um leão e depois um urso com o propósito de levar uma das ovelhas. O que uma e outra vez aconteceu. No entanto, ele saiu ao encalço deles, os feriu e os matou, livrando assim a ovelha arrebatada. Acompanhem comigo o Samuel 17, versículos 34 a 37. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão
como urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Você percebe por que tememos nossos gigantes? Porque esquecemos o que devemos lembrar e nos lembramos do que devemos esquecer. Você pode me perguntar: do que você está falando, pastor? Veja bem, nossa tendência é sempre lembrar os nossos fracassos e esquecer as nossas vitórias. Se você se lembrar do que Deus fez por você, você confiará no que Deus fará por você. Mas se você esquecer o que Deus fez por você, você duvidará do que Deus fará por você. A retrospectiva pode aumentar a percepção. Por isso é que eu imagino que Davi disse a Saul algo mais ou menos assim: nosso relacionamento com Deus produz um histórico perfeito, pois ele sempre vem e nunca falha. O Senhor pode me dar a vitória hoje porque ele me deu ontem. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou. Aleluias. Irmãos, lembrar daquilo que o Senhor já fez é um exercício fantástico, porque às vezes nós estamos esquecendo das vitórias que nós tivemos no passado. Mas o mesmo Deus que agiu ontem, ele age hoje e vai agir amanhã. Ele é o nosso Deus e ele não muda. Ponha isso no seu coração. Preste atenção na última frase do versículo 37 que mencionei anteriormente. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Quando Davi estava pronto para ir à luta, parece que Saul reconheceu que a única esperança para qualquer um de nós é a presença de Deus. Davi sabia que essa tarefa era muito importante e que não deveria perder tempo levando bagagem desnecessária. Ele foi à luta. Ele tomou apenas a sua funda e 5 pedras lisas, mas o mais importante para ele levar era a presença de Deus. Davi estava levando a presença de Deus. Golias, vestido como um guerreiro, levando o seu escudo e a sua espada. Imagina. No entanto, para o jovem pastor, Deus era tudo o que ele necessitava, porque ele compreendia algo que ninguém mais entendia. A batalha é do Senhor. Aleluias! Quando você enfrenta as batalhas ou os desafios que aparecem, você tem a convicção de que a presença de Deus está com você? Muitos cristãos parecem viver sem essa certeza de que Deus está com eles. Será que essa incerteza ou dúvida não é provocada porque essas pessoas não buscam uma proximidade, uma intimidade com o Senhor? Preste atenção nisso. E eu vou para o 4º ponto da mensagem, que foca as batalhas da vida. Preste atenção. Quando entramos em uma batalha, entramos como se tudo dependesse de nós e assim estamos lutando por nós mesmos. Esse é o ponto. Davi tinha outra perspectiva. Ele não estava lutando por Deus como para defendê-lo. Não. Era Deus que estava lutando por Davi. Da mesma forma, ele não iria matar Golias para Deus. Era Deus quem iria matar Golias por meio de Davi. Consegue compreender essa verdade? Como cristão, você nunca entra em uma batalha sozinho. Ponha isso no seu coração, na sua mente. Quando você enfrentar uma batalha, Deus estará com você. No entanto, você não deve se concentrar na oposição ou no tamanho do gigante, mas em Deus que concede a vitória aos seus filhos. A única coisa que Davi observa sobre Golias é que ele é um filisteu incircunciso. Confira novamente comigo o versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
Veja, desse modo ele não fala mais sobre o gigante, mas sobre quem ele conhece, o seu Deus. Aliás, nesse confronto, preste atenção nisso, Davi fala 9 vezes a respeito do Altíssimo, se referindo a ele como Deus e Senhor. Ele estava concentrado no Deus vivo, não no gigante. Enquanto ele se refere 9 vezes a Deus, apenas uma vez ele se refere a Golias, chamando-o de filisteu incircunciso. Então observe a relação 9 por 1. É importante fazer aqui uma observação referente à postura de Davi como um exemplo para as nossas lutas. Pense, você enfrentaria a vida de maneira bem diferente se o seu foco em Deus superasse os seus pensamentos a respeito dos gigantes que se apresentam nas circunstâncias da vida? Se assim for, você terá a mesma coragem de Davi, uma vez que a certeza da vitória é a convicção da presença de Deus ao seu lado em todo o tempo. Mais uma vez, reflita sobre isso. Irmãos, o 5º ponto da mensagem que destaco é o propósito de Deus. O propósito de Deus. Quando você lê a história do confronto entre Davi e o gigante Golias, você se dá por satisfeito ou acha que perdeu alguma coisa? Você consegue entender que o enredo não é tão importante quanto o objetivo? Quando você percebe a razão pela qual Davi estava disposto a arriscar sua vida, então a história cobra o verdadeiro sentido. O propósito da batalha não era provar que Davi poderia matar um gigante e nem tampouco provar que podemos matar os nossos. O objetivo foi mostrar que Deus sempre deseja salvar. Esta não é apenas uma história sobre um jovem pastor de ovelhas. Esta é uma história que aponta para o Salvador. Uma história que aponta para Jesus. Sim, uma história que tem muito a ver com o Senhor Jesus. Observemos alguns paralelos. Veja bem, o gigante saiu para insultar e afrontar Israel por 40 dias. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de enfrentar o diabo. Davi se ajoelhou em um riacho e pegou suas pedras. Jesus ajoelhou-se em um jardim e tomou a sua cruz. Davi enfrentou um gigante chamado Golias. Davi enfrentou os gigantes do pecado. Ou melhor, Jesus enfrentou os gigantes do pecado e da morte. Mas embora Davi tenha vivido, Jesus morreu. Conquanto Davi tenha morrido mais tarde, Jesus ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Interessante destacar estas coisas, porque todas as circunstâncias da nossa vida estão conectadas ao Senhor, estão conectadas ao Salvador, porque nada pode passar despercebido aos seus olhos. Se Ele permite, é porque há propósitos. Quando você enfrenta uma luta, quando você está enfrentando um gigante, é porque Deus tem propósito na sua vida. Deus tem um propósito para todas as coisas. Se considerarmos atentamente a presença do Salvador e o seu poder, teremos um vislumbre do seu propósito ao derrotar os gigantes. Sim, esses gigantes são como lembretes de Deus para nós. Isto é, se cuidarmos da nossa fé, Ele cuidará da luta. Você tem cuidado da sua fé? Alimentando ela cada dia com a palavra? Se cuidar da sua fé, Ele vai cuidar da sua luta. Veja, se nós nos preocuparmos com a sua glória, Ele se ocupará da nossa vitória. É isso. Você poderá reconhecer um gigante se você ouvir frases mais ou menos como essas. Veja bem, antes de citar essas frases, eu quero dizer para você que, como um exemplo, que muitas frases podem ser audíveis, pronunciadas por pessoas próximas, inclusive. Ou essas frases podem ser sussurradas aos seus ouvidos pelo mundo espiritual maligno.
Preste atenção, eu vou citar algumas delas. Se você ouvir uma frase assim, você não é digno de ser perdoado. Veja, pessoas que carregam um sentimento de culpa são atacadas o tempo todo, constantemente, com uma coisa mais ou menos parecida. Se você ouvir uma frase assim, você não é bom o suficiente para ser usado por Deus, esse tipo de frase ataca principalmente aquele que tem uma estima baixa e não se valoriza. Se você ouvir assim, você não consegue manter esse casamento. Essa frase desperta aqueles que estão passando problemas em seus relacionamentos e tentam conseguir pelos seus próprios meios. É isso o ponto, né? E quando se voltam para Deus, às vezes conseguem ouvir frases como essa. Você não consegue realizar nada de bom. Imagina você ouvindo isso. Parece que essa pessoa é um desastre em tudo que faz e as coisas não são bem assim. Outra frase, você nunca conseguirá controlar o seu temperamento. Pense numa pessoa com um temperamento complicado. Ela sabe disso, mas o gigante se aproxima sempre dela. Você nunca irá superar os seus maus hábitos. Imagina alguém que luta contra algum vício. Esses gigantes estão sempre presentes e o acusam o tempo todo. Você nunca será perdoado pelo que fez. Imagine essa frase. Quer ver outra frase? Você nunca experimentará uma mudança verdadeira. Essas duas últimas frases são para jogar a pessoa ao chão de vez. Irmãos, estas lutas contra esses gigantes que aparecem à nossa frente, alguns quase que diariamente, nós precisamos então entender dentro do propósito de Deus, dentro daquilo tudo que vimos como algo que nos ajuda, que nos estimula, quando olhamos para essa batalha que Davi enfrentou, sempre colocando e fixando os seus olhos no Senhor. Deus é aquele que luta as nossas batalhas, mas para isso nós precisamos ter vida com o Senhor. Nós precisamos colocar sempre o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e deixar que Ele lute as nossas lutas, porque isso redundará em glória para o seu nome. Eu quero partir para uma conclusão. Esses são os tipos de gigantes que gritam aos ouvidos de muitos, mas ainda há outros, mas eu não vou tratar deles aqui. A boa notícia, porém, é que Jesus já os derrotou. Jesus disse sim à cruz para podermos dizer sim a Ele. Isto nos libera para dizermos sim a tudo que Deus tem para nós. Preste atenção nisso, porque Deus está falando com você hoje. Deus tem algo para a sua vida. Não fuja, não saia pela direita, nem pela esquerda. Ouça o chamado do Senhor. O cristão precisa lembrar todos os dias que, ao ir para a batalha, ele tem o poder de Deus por trás, a presença de Deus ao lado e o propósito de Deus à frente. Por fim, e para a sua reflexão, deixo duas perguntas para você. A batalha que você está enfrentando no dia de hoje é sua ou de Deus? Você consegue enxergar o propósito do Pai? Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Se somos cristãos, se temos um relacionamento com Deus, como está o nosso relacionamento com o Senhor? Davi era um homem muito especial. Ele era um homem como nós, como todos nós, humanos com os mesmos sentimentos. Mas a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo Deus. Nós temos um coração igual ao de Davi, que nós buscamos ao Senhor com paixão, com desejo, com vontade. Nós nos abrimos a Ele
Sempre quando Ele nos procura para que nós realizemos alguma coisa, nós nos abrimos a Ele, estamos dispostos a isso. Será que nós queremos buscar a sua face como aquele que busca uma intimidade de relacionamento? Ou nós queremos buscar as suas mãos? Aquele que busca as mãos de Deus estão buscando as coisas que Deus pode dar a eles. Nós estamos interessados nas bênçãos ou no Deus que abençoa? Irmãos, a chamada é: estamos vivendo os últimos instantes neste mundo. Estamos vivendo os últimos momentos, quer você creia ou não. O Senhor Jesus está às portas, o arrebatamento está próximo. Nós estamos observando coisas neste mundo que a palavra de Deus já nos tinha avisado, mas tudo está sendo acelerado de um modo tão rápido nesses últimos 2, 3 anos, que às vezes nós olhamos e falamos assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus está às portas. Então a minha oração é que você acorde, que você busque o Senhor. Enquanto estivermos nessa vida, nós estaremos enfrentando os desafios, estaremos enfrentando os gigantes. Mas o que importa mesmo é nós estarmos próximos, íntimos do Senhor. Íntimos. E para aqueles que não se renderam ainda a Cristo, você também tem as suas lutas, você também tem as suas adversidades, os seus desafios, os seus problemas. Só que, se você não tem o Senhor, você está lutando sozinho. E quem luta sozinho, não vence. É aquela pessoa que nada e morre na praia. Você precisa de Jesus. Você precisa se render a Jesus, mas não se render a Ele por causa das suas batalhas, por causa das suas lutas, por causa dos seus problemas. Se renda a Ele. Sabe por quê? Porque onde você vai passar a eternidade se você não se render a Cristo? Que lugar você vai viver quando partir desta vida? Onde? Só Jesus garante que você vai estar com Ele se você se render nele aqui, enquanto estiver aqui nesta terra. E eu digo para você, hoje é o dia. Eu vou orar por você agora, onde quer que você esteja. E por você, meu irmão e minha irmã, que são cristãos, que já conhecem o Senhor. A minha oração é para que você tenha cada dia um coração ardente pelo Senhor, um coração que pegue fogo, que o Espírito Santo ponha fogo no seu coração e na sua vida, e que você esteja sempre preparado para qualquer desafio, mas sobretudo para viver todos os propósitos de Deus aqui nesta terra, até que Ele venha. Baixe sua cabeça, eu vou orar com você. Amado e querido Pai, mais uma vez, Senhor, eu entreguei a Tua palavra. Mas quem fala ao coração do ser humano, quem fala ao coração do homem, é o Teu Espírito. Assim eu te peço que o Teu Espírito, Senhor, tenha ministrado a cada coração, tenha falado a cada ouvido. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, estenda agora, Senhor, a Tua bênção, ó Deus maravilhoso, sobre vidas que estão me vendo. Se são irmãos em Cristo, cristãos que já deram os seus corações ao Senhor. Pai, que o Senhor os toque de uma maneira profunda e que eles possam ouvir a Tua voz, o Teu chamado, e possam dizer sim ao Senhor, porque o Senhor está chamando todos os Teus filhos a ter uma relação de maior intimidade contigo. Oh Deus querido, a Tua palavra nos garante que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que estão sempre na Tua presença, para aqueles que estão vivendo, Senhor, de um modo íntimo contigo nesse relacionamento. Por isso eu quero te pedir, ó Deus, que vidas sejam tocadas e que sejam despertadas no dia de hoje para buscar a Tua face.
E aqueles que ainda não entregaram os seus corações, não se renderam os seus corações a Jesus, que nesta tarde, se tem alguém desejoso de o fazer, o Senhor que conhece o coração, toque nesta vida, abençoa esta pessoa, Senhor, e eu te peço que o teu Espírito, Senhor, ó Senhor, envolva esta pessoa na tua graça e no teu amor, e que ele nesta hora possa ter, Senhor maravilhoso, a tua bênção e a tua graça sobre ele, para que, Senhor, ele diga: sim, Senhor Jesus, tu és meu Senhor, meu Salvador, e eu confesso, Jesus, na minha vida, e abro o meu coração, venha fazer nele morada. Se alguém fez esta oração, Senhor, em nome de Jesus, abençoa e salva nesta hora, Senhor, e toca nesta hora, em nome de Jesus. Bem, amados, eu termino aqui a palavra do Senhor, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente. E fique conosco, ainda temos mais um período de louvor, antes que o culto termine, mas até a próxima transmissão, se Deus assim o permitir. Até. Aleluia. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração nessa tarde. Ele vai te envolver em nome de Jesus. Confia. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, aleluia. Tu és santo, Jesus. Vamos juntos louvar ao Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor de nossas vidas, aleluia. Ele tem sido bom sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, continue o adorando. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus em todo tempo. Aleluia. Quão grande és tu, Jesus. Meu desejo é te adorar, Espírito Santo. Senhor, meu Deus, quando eu numa
pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre o só a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, oh, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta, então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu.